Olá, boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã, boa noite, caros internautas, estudantes da doutrina espírita. Um abraço fraternal a todos e que a paz do nosso Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo, esteja junto de cada um de nós. Aqui estamos, felizes, confiantes em mais um aprendizado, em mais uma lição que o Evangelho Redivivo traz para todos nós. Estamos num tema muito importante: Jesus Cristo, guia e modelo da humanidade. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, falar de Jesus, estudar os ensinamentos de Jesus, refletir o que Jesus significa para nós, seres em aprendizado, seres recentemente despertos para a vida imortal, a vida de espírito. Então, é muito gratificante esse aprendizado, porque nós temos segurança, temos o conforto de saber que este guia e modelo sempre esteve e sempre estará guiando os passos da nossa família humana, orientando, enviando missionários. E então, só temos que agradecer. Vamos fazer uma prece, preparando nossa mente, nosso coração, para observarmos o que esta obra maravilhosa tem para nos passar, para nos oferecer, para nos indicar como conhecimento, como luz ao nosso aprimoramento moral. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus. Senhor, aqui estamos, felizes, confiantes, com muita esperança nesse conteúdo que irá despertar em nós o desejo de aprendizado, o desejo de busca para a verdade que irá nos libertar da nossa ignorância e que irá iluminar nossos caminhos, iluminando também o nosso ser, a nossa personalidade. Divino amigo, ajuda-nos para que possamos tirar bom proveito destes ensinamentos, destas lições. Permita que os bons espíritos estejam junto de nós, amparando-nos na nossa insuficiência, na nossa pequeninez. Gratidão, Senhor, por tanta misericórdia, por tanta luz, que a tua paz seja a nossa companhia. Obrigado, Senhor. Graças a Deus. Vamos buscar o subtema que nós estamos vendo
Já estamos no item 4.1.1. Jesus, guia e modelo da humanidade terrestre. Esse subtítulo nós já tivemos nos anteriores e estamos dando sequência na leitura. E na última leitura, nós vimos que um dos pontos principais que a doutrina traz como esclarecimento foi o equívoco em que algumas religiões tiveram de confundir Deus com Jesus Cristo. E a doutrina tem nos mostrado que Jesus é o enviado de Deus. É esse que poderemos sintetizar em poucas palavras. Foi, de certa forma, a materialização do amor do próprio Deus aqui na Terra. Mas Jesus é o enviado, não é o próprio Deus. E então, para aqueles que não acompanharam a leitura da última semana, nós indicamos que possa buscar em nosso canal no YouTube ou aqui mesmo no Facebook, em nossa página, para acompanhar o que foi estudado na última semana. E nós vamos dar sequência nesta leitura. A vinda do Cristo há mais de 2000 anos mostra que a humanidade já oferecia, desde aquela época, condições para começar a entender ensinamentos superiores, ainda que o processo para os vivenciar fosse lento, porém sempre gradual. A chegada de Jesus ao planeta como emissário divino, previsto pelos profetas do Antigo Testamento, entre eles Isaías, capítulo 9, versículos de 1 a 6, indica: a manjedoura assinalava o ponto inicial da lição salvadora do Cristo, como a dizer que a humildade representava a chave de todas as virtudes. Começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre, uma vez que Jesus, com a sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. Vejamos aí, meus irmãos e minhas irmãs, que Jesus, já preparando a humanidade, desde longas eras anteriores, vinha gradualmente, de acordo com o desenvolvimento da inteligência, do raciocínio, da percepção, enviava missionários para o despertar da consciência humana sobre um ser que está acima de nós, o nosso Criador, o nosso Pai que nos ama infinitamente. E então, chegada a época propícia, a humanidade já estava preparada para receber um novo ensinamento. E é justamente a vinda de Jesus que marcou esta revelação divina. Nós temos nos estudos espíritas que, através de Moisés,
tivemos a primeira revelação, a revelação da justiça. E depois de muitos séculos, tivemos a vinda de Jesus, quando estávamos preparados para receber a segunda revelação, que é a revelação do amor, porque Jesus foi a personificação do amor mais puro que o ser é capaz de conhecer, de perceber. E então ele veio com esta missão de despertar nossos corações, nossas mentes, para este sentimento maior, que é a emanação do nosso próprio Criador, do nosso Deus. E então estamos vendo aí, sendo mostrado no Antigo Testamento, o profeta Isaías já preparava a mentalidade das pessoas para a vinda do Cristo. E o primeiro sinal da vinda desse emissário divino é a manjedoura, representando a humildade, a simplicidade, como primeira das virtudes para o nosso aprimoramento, para darmos prosseguimento à nossa evolução, não é? E então é o primeiro testemunho que Jesus veio trazer à humanidade. Dando sequência à leitura, Cristo venha trazer ao mundo os fundamentos eternos da verdade e do amor. Sua palavra mansa e generosa reunia todos os infortunados e todos os pecadores. Escolheu os ambientes mais pobres e mais desataviados para viver a intensidade e de suas lições sublimes, mostrando aos homens que a verdade dispensa o cenário suntuoso dos areópagos, dos fóruns e dos templos para fazer-se ouvir na sua misteriosa beleza. Suas pregações na praça pública verificam-se a propósito dos seres mais desprotegidos e desclassificados, como a demonstrar que sua palavra vinha reunir todas as criaturas na mesma vibração de fraternidade e na mesma estrada luminosa do amor. Combateu pacificamente todas as violências oficiais do judaísmo, renovando a lei antiga com a doutrina do esclarecimento, da tolerância e do perdão. Espalhou as mais claras visões da vida imortal, ensinando às criaturas terrestres que existe algo superior às pátrias, às bandeiras, ao sangue e às leis humanas. Sua palavra profunda, enérgica e misericordiosa refundiu todas as filosofias. Aclarou o caminho das ciências e já teria irmanado todas as religiões da terra, se a impiedade dos homens não fizesse valer o peso da iniquidade na balança da redenção. Olha só quantas coisas nós estamos sendo esclarecidos. Por isso, precisamos estar atentos
com essas revelações, com estas orientações, né? Os fundamentos da verdade que Jesus veio revelar à humanidade. A verdade e o amor na sua pureza, através não só das lições, das parábolas, mas especialmente da sua vivência. Vejamos que estamos percebendo aqui os gestos que Jesus transmitia na sua palavra, na sua forma de trazer a palavra mansa, generosa, mas também ele tinha uma certa energia quando nos ensinava: seja o vosso falar sim, sim, não, não. E ele dava prioridade aos infortunados e os pecadores, porque esses são os que mais necessitam, são os que mais têm necessidade, por estar indo em encontro consigo mesmo através das dores, das dificuldades. Quando nós, em experiências aqui na Terra, entramos numa fase de conflitos, de provações, nós começamos a fazer uma viagem interior. E então essa viagem interior nos ajuda a definir algo que nos dá segurança na nossa caminhada evolutiva. Por isso Jesus traz aquela frase: não são aqueles que gozam de saúde que precisam de médicos. Não é assim? Se nós observarmos os felizes da terra, aqueles supostos que estão se vangloriando por poder, por glória passageira aqui na terra, eles não dão atenção a esta mensagem do Evangelho de Jesus, a mensagem da Boa Nova. Dificilmente uma pessoa que está se tendo grande aproveitamento das coisas materiais, gozando dos benefícios puramente materiais, se lembra de pensar nas coisas do Espírito, pelo nosso apego, pela nossa animalidade. E então Jesus dava prioridade a esses infortunados, porque o despertar de consciência começa justamente nesta fase, quando nós fazemos essa introspecção para o nosso mundo íntimo, não é? E então é o momento em que nós precisamos receber um incentivo de buscar a verdade, no que Jesus traz com muita clareza: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E então essa viagem interior é necessária a todos nós. E nós temos também, em várias passagens, grandes missionários de Jesus nos dando lições de vida, passando por dificuldades, por dores. E no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos as lições nos chamando a atenção para que a dor não é uma nossa inimiga. A dor é uma mensageira, trazendo uma mensagem para o nosso despertar de consciência. Não é? E então é justamente essas lições, quando Jesus se aproxima de nós, ou nós nos aproximamos de Jesus, pela busca do conforto e do amparo espiritual. Jesus mostra a todos nós essa verdade, e ele dispensa os cenários exteriores, como nós vimos aí, os cenários suntuosos, a luxúria, os foros, os templos, para se fazer ouvir na sua misteriosa beleza, na exteriorização do sentimento mais puro.
As pregações de Jesus eram feitas nas praças públicas, ao ar livre, próximos à natureza, porque nos faz entrar em contato com o divino, com o belo, com o nosso Criador, não é? E então é o que nós estamos percebendo. Esses desprotegidos, esses desclassificados perante o mundo, perante as coisas transitórias, não é? Jesus mostrava que a palavra vinha reunir todas as criaturas na mesma vibração de fraternidade, mostrando que todos nós somos iguais. Não existe ninguém privilegiado na criação, né? E então, estes esclarecimentos trazem para nós grande conforto. E quando estamos compreendendo estas lições, vamos fazendo aquele movimento de busca pela nossa transformação interior. Porque o que nos faz sofrer, o que nos maltrata, é justamente as consequências dos nossos erros do passado, dos nossos deslizes, da nossa ignorância. E com essa luz do Evangelho, especialmente o Evangelho redivivo, a luz da mensagem de Jesus na sua maior pureza, nós aprendemos com a doutrina espírita. Toca o nosso coração e nos dá um novo norte, uma nova referência para prosseguirmos esse trabalho da nossa evolução espiritual que nós mesmos é que realizamos através da nossa liberdade de ação, a nossa escolha, não é? E então estamos vendo aí a palavra profunda, enérgica e misericordiosa. Em momento algum, Jesus deixou de expressar misericórdia em seus ensinamentos. Mesmo no momento em que ele precisou trazer esta expressão enérgica para mostrar aonde estava o erro, aonde estava o ponto fraco em que o ser humano se deixava se iludir. Não é assim? Aclarou o caminho das ciências. Olha que interessante, né? E já teria irmanado, se não fosse a impiedade humana, a ignorância, a maldade do ser humano, né? Já teria irmanado todas as religiões da Terra. Um detalhe muito importante para nós aprendermos a respeitar todas as religiões. A forma de interpretar, de agir, o culto que cada religião faz, nós temos que respeitar. É o que eles entendem como referência ao divino, ao nosso Criador e às leis divinas que nos regem. Não é? O principal é mantermos o foco na mensagem de Jesus, que são mensagens de vida eterna para todos nós, encarnados, desencarnados, irmãos de todas as religiões, de todos os credos. Não é assim? Somos a mesma família. Somos filhos de um mesmo Pai. E um dia, próprio Jesus já faz esta revelação. Seremos um só rebanho e teremos um só pastor. Não é isso? Prosseguindo um pouco mais com a leitura. Os tempos atuais da grande transição planetária é período que também se caracteriza pela definição de valores morais. Mais do que nunca, precisamos do Cristo em nossa vida, a fim de que possamos superar os desafios existenciais e, ao mesmo tempo, impulsionarmos a própria evolução espiritual.
surge então a urgente necessidade de atendermos com decisão ao apelo de Alcione, citado por Emmanuel no livro Renúncia. Palavras de Alcione. A mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida, porque nesta ordem de aquisições não basta estar informado. Um preceptor do mundo nos ensinará a ler. O Mestre, porém, nos ensina a proceder, tornando-se-nos, portanto, indispensável a cada passo em nossa existência. Essas palavras de Alcione, nós precisamos de ter elas sempre em nosso pensamento, quando se tratar dos ensinamentos, das lições de Jesus. Ser conhecida, porque para nós aprendermos algo, nós temos que ir em busca do conhecimento. Para o conhecimento, nós temos que exercitar a leitura, o estudo, não é? E às vezes nós precisamos de reler a mesma lição, muitas vezes, para adentrarmos o espírito da letra. E então, depois de nós conhecermos esta mensagem, nós vamos começar a meditar sobre ela, refletir qual é a parte que nos toca naquela mensagem. Quais as energias que se movimentam no nosso mundo íntimo, não é? Sentir essa mensagem na nossa essência de filhos de Deus em aprendizado, em experiência aqui na Terra. E nós precisamos vivenciar, colocar em prática, exteriorizar aquilo que está se passando na nossa intimidade. Vamos lembrar as palavras de Jesus quando ele diz: a boca fala do que está cheio o coração. Porque aquilo que nós estamos guardando no nosso mundo íntimo, no nosso sentimento, nós exteriorizamos através da palavra. E, consequentemente, as nossas ações precisam estar nesta vivência de acordo com o que nós estamos verbalizando, para nós não nos passarmos como hipócritas, segundo os ensinamentos de Jesus, quando ele faz uma comparação dos fariseus, que eram aqueles portadores das revelações trazidas por Moisés, das palavras do Antigo Testamento, da Torá. Então, os fariseus eram esses responsáveis de divulgar esses ensinamentos da primeira revelação. E eles se achavam os especiais, os escolhidos, e muitas vezes não valorizavam as pessoas, porque se sentiam mais importantes. E então eles ensinavam as mensagens da revelação de Moisés, mas não vivenciavam. Por isso Jesus, em algumas passagens, se refere a eles como hipócritas, porque falam a verdade, mas não vivem a verdade. Falam sobre os ensinamentos, mas não vivem os ensinamentos. E nós, na doutrina espírita, poderemos fazer uma comparação. Somos aqueles que estamos recebendo a revelação, a terceira revelação, não é? Que são trazidas as verdades pelo mundo espiritual. Os missionários do mundo espiritual
trazendo, em nome do Cristo, essas verdades imortais, relembrando os ensinamentos do Evangelho de Jesus na sua maior pureza. E nós, os aprendizes desta doutrina, não poderemos ficar somente na filosofia, no aprendizado. Temos que colocar em prática, vivenciar. Por isso as palavras de Alcione: conhecer a mensagem do Cristo, meditar sobre ela, sentir a sua energia fazer um movimento no nosso mundo íntimo e vivenciar esta mensagem, não é? E então ela faz este complemento. Um preceptor do mundo ensinará a ler. Olha aí, existem grandes professores, mestres, que ensinam como se deve ser feita uma boa leitura, uma boa expressão, né? Uma boa dicção. Mas só o Mestre, só o Divino Amigo Jesus nos ensina a proceder, né? E então, esse modo de nós proceder, nos fazendo como referência as atitudes do nosso Mestre Jesus, é o exemplo que vai fazer com que nós também vamos proceder como Jesus agiu em todas as situações que ele vivenciou, desde esclarecendo as pessoas ignorantes, tendo complacência para com aqueles que erraram, e até mesmo para com aqueles que o condenaram injustamente. E então é uma forma de proceder vivenciando o amor na sua maior pureza, né? E então torna-se indispensável para nós vivenciar esta mensagem, sentir a presença de Jesus em nossa existência, para prosseguirmos a nossa evolução. Dando sequência à leitura. Faz parte do nosso aprendizado espiritual conhecer e meditar a respeito dos ensinamentos de Jesus. Todavia, esse conhecimento do Evangelho deve caracterizar impulso evolutivo, um meio de transformação para melhor. Somente assim adquiriremos a necessária força moral para superar as próprias limitações e, pelo uso adequado do livre-arbítrio, vivenciar cada preceito evangélico no dia a dia da existência. Com certeza, a vivência da Boa Nova nos conduzirá a planos superiores da vida. Faz-se necessário, porém, esforço para superarmos as imperfeições, sacrificando anseios egocêntricos que nos fazem supor melhores do que na realidade somos, como pondera Humberto de Campos, irmão X. É muito fácil cantar hosanas a Deus, mas muito difícil cumprir-lhe a divina vontade com o sacrifício de nós mesmos. Vejamos então, meus irmãos, que realmente temos um grande desafio, todos nós, porque somos conscientes das nossas imperfeições. Nenhum de nós, em sã juízo, pode afirmar que já tem todo o conhecimento, que já tem toda a sabedoria, e especialmente que já vivenciou o ensinamento de amor que Jesus veio nos ensinar.
E então o irmão X nos traz esta afirmativa aí que nós precisamos refletir. Nós louvar a Deus, nós cultuar as maravilhas que Deus colocou à nossa disposição para enriquecer a nossa vida, é muito fácil, não é? Nós sentir a presença de Deus é uma coisa maravilhosa, mas cumprir a vontade de Deus. Eis a chave da nossa felicidade. Senhor, o que queres que eu faça? A frase de Paulo a Jesus, quando ele caiu em si, quando ele percebeu os equívocos de um relance no encontro com Jesus. E a nossa aproximação de Jesus, através destes ensinamentos do Evangelho, da doutrina espírita, é o simbolismo do encontro que nós estamos tendo. E muitas vezes nós vamos voltar o pensamento para nós e nos sentirmos no chão, como o próprio Paulo de Tarso, antes Saulo. Ele que era um perseguidor dos cristãos. Ele caiu depois que encontrou a verdade plena em sua frente, a luz do nosso Mestre, fazendo com que a sua consciência se volte para o seu mundo interior. Vejamos que é um momento importante a todos nós que estamos em busca de aprendizado, em busca de realizar o nosso crescimento. Temos inúmeras passagens nas Escrituras, a introspecção da criatura para o seu mundo íntimo, a viagem interior para conhecer aquilo que está realmente precisando ser modificado, não é? Os filósofos da Grécia já traziam este pensamento: conheça-te a ti mesmo. Sócrates é o personagem que traz a revelação desta verdade, desta necessidade. E então vemos nas palavras de Humberto de Campos como é difícil nós cumprir a verdade, cumprir a vontade do Pai, mas fazendo o sacrifício da nossa personalidade egoística, né? E então o maior desafio para nós é esse: travar uma batalha com esse personalismo, com o nosso orgulho, com o nosso egoísmo, que são os maiores inimigos da nossa felicidade. Queridos irmãos, queridas irmãs, caros internautas, vamos refletir sobre esses assuntos, sobre esse tema importantíssimo. Jesus é o guia e modelo. Como nós estamos agindo ou reagindo? Como está sendo a nossa vivência? Somos cristãos autênticos, não é? Somos espíritas? E então, cada um de nós vamos nos questionarmos a nós mesmos, fazendo essa viagem interior. E nós vamos deixar para fazer a sequência da leitura na próxima semana, porque são ensinamentos que nós não podemos passar somente uma leitura e decorar. Nós temos que refletir, analisar o que está fazendo luz em nosso mundo íntimo para o nosso aproveitamento dessas lições. Concorda?
E então, Evangelho Redivivo é a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo na sua maior pureza. Nos é muito gratificante refletir sobre esses ensinamentos, porque a cada leitura, a cada reflexão, estamos alimentando esse desejo sincero. Como nós vimos, estamos em plena transição planetária. E o momento é urgente e emergente conhecer essa mensagem, entender o chamado de Jesus, não é? Procurar saber o que nós poderemos fazer. Não vamos pensar que só porque nós somos imperfeitos, só porque nós ainda não temos grande sabedoria espiritual, o que nós conhecemos já é o suficiente para nós começarmos a fazer uma mudança no nosso mundo íntimo e exteriorizar a mensagem do Cristo. André Luiz já nos fala nas suas lições, em uma das suas lições. Aquele que conhece o Evangelho de Jesus, aquele que estudou por uma semana o Evangelho de Jesus, já é capaz de vivenciar a mensagem do Cristo. E então, é uma responsabilidade que nós temos, um trabalho constante do estudo e da vivência, para que esse mundo que nós estamos atravessando agora, mundo de expiação e prova, em transição para o mundo de regeneração, já estaremos vivenciando a própria regeneração. Seremos nós aqueles que vamos, através do exemplo, da prática dos ensinamentos de Jesus, o mundo regenerado, o nosso mundo regenerado, contagiando as pessoas com quem nós convivemos. Essa é a nossa tarefa. Essa, poderemos dizer, é a nossa missão na presente existência. Ir ao encontro desta mensagem, em fazer uma introspecção desta mensagem, assimilar os benefícios e exteriorizar, passar adiante, contagiar as pessoas com o nosso exemplo. Não é? E então fica aí o convite para nós refletirmos. Deveremos voltar, rever essas lições, porque sempre nós aprendemos um pouco mais. Estamos tecendo alguns comentários superficiais, mas cada um de nós, quando paramos e estudamos, analisando passo a passo, reafirmando esses ensinamentos no nosso mundo íntimo, estamos ainda mais gravando lições para a vida eterna. Não é? É um despertar essas leituras ao nosso conhecimento. E então, queridos irmãos, agora nós vamos finalizar a leitura, as reflexões da noite, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, agradecendo aos nossos mentores espirituais. Senhor, nós estamos finalizando o aprendizado de hoje, com muita gratidão pela companhia dos teus missionários, pela tua presença, Jesus, te pedindo que nos dê força, sabedoria e coragem, para que nós também possamos ser esses trabalhadores, esses servos, instrumentos da espiritualidade amiga nesta seara de luz. Divino amigo, que a tua paz, a tua luz esteja no coração e no pensamento de cada um de nós,
hoje e sempre. Assim seja. Graças a Deus e louvado seja Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, nobres internautas que nos visitaram pela primeira vez. Foi uma alegria muito grande receber esse apoio, esse incentivo de vocês. Que Deus nos abençoe a todos. Gratidão. Até a próxima.